encontros. Nossa vida é repleta deles, cheia. Alguns desses encontros são passageiros e simplesmente acontecem ali, acontecem aqui. Porém, existem aqueles encontros que marcam a nossa vida e de alguma forma ali geram mudanças que são significativas em nós. Nós que vivemos todos os dias, conversamos com pessoas, somos encontrados e encontramos também. Nós aprendemos com as pessoas e dessa forma nós somos aperfeiçoados através delas. E são exatamente através desse tipo de encontro que Deus se revela a nós e nos molda para que nós possamos viver aquilo que Ele mesmo preparou para nossas vidas. Hoje nós vamos conhecer algumas pessoas que tiveram encontros que marcaram as suas vidas e mudaram completamente as suas histórias. Havia na Galileia uma jovem chamada Maria. E Maria estava comprometida com José, seu noivo. Um belo dia, um anjo apareceu para Maria. E ele falou com ela que dela nasceria um tão aguardado e tão esperado Messias. Maria ficou mega assustada, sem entender. Sua principal dúvida era como que isso aconteceria, porque ela ainda era virgem. O anjo lhe explicou que o Espírito Santo desceria sobre ela e pelo poder de Deus ela conceberia e daria à luz a um filho chamado Jesus. Maria, mesmo assustada, mesmo com medo, mesmo sem entender como, ela foi fiel e obediente a Deus e disse ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo segundo a sua vontade. Vou contar para José. A partir daquele momento, a vida de Maria nunca mais foi a mesma. Porque a vida dela foi completamente transformada, porque ela se tornou a mãe do nosso Salvador. E José? José, difícil para José, né, entender. Mas o anjo também apareceu para José e lhe explicou tudo o que aconteceria com Maria. José aceitou a missão dada por Deus, casou-se com Maria e juntos criaram e cuidaram de Jesus com muito amor e muita dedicação. Os anos foram se passando, Jesus foi crescendo em graça e no conhecimento do Senhor. Por onde Jesus passava, ele impactava e mudava a vida de todos ao seu redor. Enquanto esteve aqui no mundo, Jesus fez grandes amigos que caminharam com ele por anos e tiveram experiências maravilhosas ao seu lado. Meus amigos! Shalom, bom ver vocês. Quanto tempo, meus amigos? Amigos, quanto tempo não nos vemos? Depois de tudo que nós passamos, temos tantas coisas para conversar. É verdade, depois de tudo aquilo que nós vivemos em Israel, estávamos tão focados com a missão que o nosso mestre nos deu, que quase não tivemos tempo de nos encontrar mais. É verdade, meus irmãos. Que vontade que eu estava de poder reencontrar com vocês. Vivemos coisas incríveis, que às vezes eu nem acredito que era verdade. Você continua mesmo, né, também? Mas é verdade, vivemos o sobrenatural aqui nessa terra, ao lado de Jesus, o nosso Messias. Que privilégio nós tivemos. Meus irmãos, vocês lembram quando estávamos no casamento em Caná da Galileia? Foi a primeira vez que vimos o manifestar do poder de Jesus. É verdade, nossa, eu me lembro muito bem daquela noite. A família dos noivos, eles estavam desesperados porque o vinho estava acabando. Então Maria chamou Jesus e pediu que Jesus os ajudasse. E Jesus os ajudou. O mais incrível é que ela sempre soube quem Jesus era e tudo que ele era capaz de fazer. É verdade, Pedro. Naquele instante, Jesus pediu aos funcionários para que enchessem os jarros de água. E quando foram servir, a água havia se transformado em vinho. O melhor vinho que aquelas pessoas haviam tomado. Os noivos e os seus familiares ficaram impressionados. E eu ali percebi que Jesus transforma qualquer situação em alegria. A partir daí, João, tudo na minha vida mudou. Antes eu seguia Jesus com os pés. A partir daí comecei a seguir com o coração. Se ele é capaz de transformar água em vinho, ele é capaz de transformar qualquer coisa no possível.
lembro exatamente quando fomos chamados por Jesus, eu e meus irmãos. Estávamos pescando a noite inteira e nada havíamos pescado. Então, Jesus chegou e disse: jogue a rede do outro lado. Verdade, Thiago. Eu mesmo estava quase desistindo aquela noite. Mas sobre a palavra dele, nós jogamos as redes e um milagre aconteceu. Nossa, eu nunca vi tanto peixe assim na minha vida. Meus irmãos, esse dia mudou a minha vida. Vai ficar marcado na minha história. Aquele homem na beira da praia não era um homem comum. Ele era o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Naquele instante, eu tinha certeza que deveria largar tudo e segui-lo. E assim eu fiz. E minha vida ao lado do nosso amado Mestre foi transformada. Hoje eu não sou mais um simples pescador. Hoje eu sou um pescador de almas. A minha rede em alto mar. Expliquei, tinha tentado a noite inteira, nenhum peixe em minha rede quis entrar. Cansado e também desconfiado, mesmo assim obedeci. Lancei a minha rede em alto mar e os peixinhos entraram sem parar. A minha pesca foi a mais maravilhosa. Bom mesmo é no Mestre confiar. A minha pesca foi a mais maravilhosa. Bom mesmo é no Mestre confiar. O meu Mestre me pediu para orar, para lançar meu pensamento lá no céu. Expliquei, estava triste de verdade, só tristeza tinha dentro do chapéu. Cansado e também desconfiado, mesmo assim não obedeci. Só de coisa boa eu recebi ao lançar meu pensamento lá no céu. A minha prece foi a mais maravilhosa. Bom mesmo é ao Mestre ser fiel. A minha pesca foi a mais maravilhosa. Bom mesmo é ao Mestre ser fiel. Parará, 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 Meus amigos, mas não foi só dessa vez que eu vi esse tanto de pão e de peixe, não. Vocês se lembram da multiplicação dos pães e dos peixes? É verdade, incrível o que Deus faz com 5 pães e 2 peixinhos, né? E o melhor é que ele alimentou foi uma multidão. Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Mateus, você é muito observador. Eu não parei para contar tanta gente. Eu contei, eu anotei, mas o mais importante, eu aprendi que o essencial é ter o coração de crianças. E o pouco Jesus se torna muito. Mas por que ter no seu coração de criança, que é o essencial, é por conta que aquele garoto tinha apenas 5 pães e 2 peixes. E quando Jesus pediu, ele entregou, sem saber para quê ou o que Jesus ia fazer. Então depois desse dia, eu aprendi que não devemos ter medo. Se Jesus pede algo, devemos entregar, seja tempo, seja dinheiro, seja o que for, que ele faz milagre com pouco mesmo. Verdade. E olha que ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus é maravilhoso. Todas aquelas pessoas foram alimentadas tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu também fui bem alimentado. Aquele ali também, né?
sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse que está impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Meus irmãos, eu fiquei assim de cara com aquele tanto de pão, mas outro dia que eu quase não acreditei, mas com certeza eu nunca vou esquecer, foi quando Jesus chegou, acalmou a tempestade e veio andando sobre as águas. Você não vai esquecer disso, né, Pedro? Nossa, não tem como esquecer, só de eu lembrar da sensação de estar afundando, eu fico todo arrepiado. Não, eu ainda lembro que lá embaixo ele ficou todo com medo, ele pra lá e pra cá. É um fantasma pra todo mundo. Agora você tá rindo, eu queria ver se fosse você, tá? Tá doido, nem pensar. Gente, falando sobre todos esses acontecimentos, vimos de perto manifestar de Deus através de Jesus. E que Ele mesmo sendo homem, tem o poder sobre todas as coisas, elementos da natureza, comida, animais, tempestade. Tudo e todos obedecem à sua ordem e se submetem à sua vontade. Verdade, Thiago. E esse milagre serviu a fortalecer a nossa fé, mostrar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse dia vai ficar pra sempre marcado no meu coração. Meus amigos, eu queria compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu não ia contar isso não, mas vocês sabem que eu sou um cara corajoso, né? Vocês sabem que eu não tenho medo de nada. Mas, naquela noite,
quando as ondas estavam balançando o nosso barco, eu achei que a gente ia de uma dessa para melhor, viu? Aquele vento estava cortando igual uma espada. Meu coração, ele sentiu um medo que nunca tinha sentido na vida antes. Mas então, ele apareceu, calmo e tranquilo, como se aquela tempestade não fosse nada para ele. Então, eu lembro da voz dele falando: coragem, não tenham medo, sou eu. E eu falei: Jesus, é você mesmo? Diga para que eu vá até você. Ele falou: venha. Então eu quis ir até ele, meu coração se encheu de esperança. Então, pela fé, eu saí do barco, e passo a passo eu me senti leve, eu me senti seguro. Eu senti como se eu pudesse desafiar a minha própria natureza naquele momento. Só que, por um momento, eu tirei os meus olhos dele. Por um momento, eu comecei a prestar atenção naquela confusão, na tempestade que estava ao meu redor. E nesse exato momento, eu afundei. E mesmo assim, naquele momento, ele estendeu as suas mãos e me salvou. Mesmo assim. Aquilo transformou algo dentro de mim. Eu entendi que a fé verdadeira, ela nos sustenta, mesmo quando os momentos parecem impossíveis. Eu entendi que o medo ele só tem poder se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus. Hoje eu sei, meus amigos, hoje eu sei que nada pode me separar dele. Nem vento forte, nem tempestade, nada. E eu fui transformado, e hoje eu sigo assim, pronto para crer, mesmo que os ventos da vida soprem com muita, muita força. Não é questão de gostar ou não gostar, poder ou não poder, é questão de princípios e valores. Agora eu mudei meu lifestyle, sabe por quê? Eu sou de Jesus! Eu andava na escuridão, não enxergava a luz no posto da depressão. Até que eu encontrei o amor de um pai que me estendeu a mão. Eu me achava um cara sabidão, com ego lá no alto e cheio de razão. Até que Deus cortou minhas asas, fez meu ego desabar no chão. E o meu Deus era o meu dinheiro, até que vi que grana não traz salvação. Eu era tipo um rato dentro de um bueiro, agora eu sou feliz herdeiro de um leão. Eu sou de Jesus, eu não quero saber. Larguei esse mundo, quem me viu, quem me vê, pois sabe que sabe. Só que tu sabe. Eu sou de Jesus, eu não quero saber. Larguei esse mundo, quem me viu, quem me vê, pois sabe que sabe. Só que tu sabe. Minha mãe brigava pra eu ir pra igreja, mas eu só sabia fazendo pirraça, hein? Mas o peso da fita adiantou com certeza, pra que o preço da salvação me alcançasse, amém. E hoje eu canto glória, aleluia, que a casa do Pai lugar melhor não tem. O sangue do Cordeiro me liberta do mal, o inimigo não pode mais me fazer de refém. Manda uma cara gelada que o pai da mentira tentar te contar. Ele vem com uma roupa bonita, com um belo banquete só pra te ganhar. Ideologias que parecem bem, só que não convém. Eu não vou ser omisso ao mal, nem pelo vintém. Eu sou de Jesus, eu não quero saber. Larguei esse mundo, quem me viu, quem me vê, pois sabe que sabe. Só que tu sabe. Eu sou de Jesus, eu não quero saber. Larguei esse mundo, quem me viu, quem me vê, pois sabe que sabe. Só que tu sabe.
correndo ali? Quem, Tomé? Não é aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e ele disse que dele saiu o poder? Foi. Será que é ela mesmo? Eu acho que é. Será? Sim. Não, acho que não é não. Eu acho que é ela. Chama isso. Por favor. Será que é ela mesmo? Pergunta, Pedro. Mulher, se aproxime, por favor. Você é aquela que tocou nas vestes de Jesus? Sim, sou eu mesmo. Vocês aceitam? Eu aceito, obrigado. Pode. Eu seguro pra você. Eu seguro. Tá bom. Eu sempre fiquei curioso para saber o que aconteceu realmente naquele dia. Você pode nos contar? Posso sim. Hoje eu conto com muita alegria o que Jesus fez por mim. Durante 12 anos eu sofria de um sangramento que acabou com a minha vida e me trouxe vários problemas. Problemas físicos, financeiro, emocional e espiritual. Ah, meu Deus, aquela enfermidade acabou muito com a minha saúde, trazendo fraqueza, desânimo, andava pálida, sentia tontura e às vezes até desmaiava, vocês acreditam? Acredito. Foi aí que eu busquei na medicina ajuda dos médicos, gastando todos os meus recursos financeiros e nada adiantou, indo de mal a pior. E passei muita dificuldade, porque vocês sabem, né, com esse problema eu não poderia nem trabalhar. Muito difícil mesmo. Então, vocês sabem, como nossos irmãos, vocês conhecem a lei judaica. As mulheres naquele tempo, quando ficavam nos seus dias, eram separadas 7 dias sem ser tocada. Elas eram consideradas imundas. Imagina eu, 12 anos com esse sangramento, que sofrimento. Eu não podia tocar em ninguém e nem ser tocada. Era totalmente discriminada, isolada da sociedade, nem nos meus, nem na minha família. Ai, como era triste. 12 anos sem um abraço, muito difícil, não tinha esperança para mim, até vir falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, e quem ele tocava era curado. Então, novamente, a esperança veio novamente. A fé saltou de dentro de mim, havia esperança para mim, e logo Jesus chegou. Então, eu pensei, eu vou colocar a minha fé em ação. Entrei no meio da multidão, e eles me empurraram de um lado por outro, porque todos queriam tocar Jesus, todos apertavam Jesus. Eu falei, eu não vou desistir da minha cura não, eu não vou desistir. Eu posso ser morta, apedrejada, pisoteada, mas eu não vou desistir. Eu coloquei a minha fé em ação, pensei, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus eu vou ser curada. Tracei em minha mente uma estratégia. Eu desci e saía rastejando pelo chão. Estava muito difícil de chegar até Jesus, até que eu toquei nas vestes de Jesus e senti dele sair poder. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. No mesmo instante, o meu corpo revigorou. E Jesus disse para mim, quem me tocou? Eu, com medo, poderia ser reconhecida pelas pessoas, amedrontada. Eu cheguei até Jesus e disse, fui eu, Senhor. Ele olhou nos meus olhos e disse, vai em paz, filha.
a tua fé te salvou. Jesus me chamou de filha. Ninguém mais se importava comigo. Jesus me chamou de filha. Naquele instante, a minha vida foi transformada. A minha fé foi revigorada. A dignidade novamente. O meu corpo, minha mente foi sarada. Jesus transformou a minha vida. Amém. Jesus me deu trabalho. Hoje eu trabalho, vivo em sociedade. Posso abraçar e ser abraçada. Não tem coisa melhor. Eu sou grata a Jesus por tudo que Ele fez por mim. Jesus me deu muita alegria. E quem verdadeiramente tocar em Jesus nunca mais é o mesmo. Glória a Deus. Perto de ti quero estar, pra no teu manto tocar e ser curado, sarado, Senhor. Vou aos teus pés me humilhar, pra no teu manto tocar e ser curado, sarado, Senhor. Eu quero sentir tua virtude em meu ser. Eu quero ouvir tua voz a dizer: alguém me tornou, para o mundo ouvir. Então eu vou gritar: foi eu quem te tocou. Eu preciso contar que curado eu estou. Vou te adorar na orla do teu manto, a unção. Na orla do teu manto, a libertação. Na orla do teu manto eu vou tocar e te adorar, Senhor. Na orla do teu manto há poder. Eu sei que o meu milagre vou receber. Eu vou gritar bem alto: curado estou. Pois na orla do teu manto há poder. Eu vou gritar bem alto: curado estou. Pois na orla do teu manto há poder. Há poder. Meus amigos, a história daquela mulher foi impactante, viu? Uma figura, foi Mas mesmo. também, falando em cura, sinal, eu lembrei de outro dia. Vocês lembram daquele cego que ficava próximo ao templo de Jerusalém pedindo esmola? Claro, Jesus saindo do templo. Até perguntamos para Jesus que pecado teria cometido aquele homem ou os seus pais para que nascesse assim. Bem lembrado. Mas você lembra, né, Tiago, que Jesus explicou que a doença dele não tinha a ver com o pecado, mas era para que a glória de Deus
se manifestasse na vida daquele homem. Então, não sei se vocês lembram disso, mas Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama. Eu fiquei, ainda bem que esse cara é cego. Imagina ele ver um cara cuspir no chão. Isso. Aí Jesus fez a lama, pegou, passou nos olhos daquele homem cego e falou: vá e se lave no tanque de Siloé. E assim o homem fez. E quando ele se lavou, ele ficou totalmente curado. É verdade. Eu lembro da alegria daquele homem ao enxergar pela primeira vez. As pessoas mal podiam acreditar no que havia acontecido. Eu lembro que a maioria achava que era até outra pessoa, até que ele foi lá no sacerdote e contou o que havia acontecido. Vocês lembram? Lembro, mas como sempre, os sacerdotes duvidaram que Jesus havia realizado aquele milagre. Interrogaram o homem e seus pais várias e várias vezes e mesmo assim não creram. Ao invés de se alegrarem com a cura dele, ficaram acusando Jesus de ter desrespeitado a lei de Moisés e de ter curado no sábado. Foi mesmo, mas aquele milagre me ensinou que o poder de Deus não tem limites e que a compaixão dele transforma vidas de forma completa. Ao ver aquele homem enxergar pela primeira vez, eu entendi que Jesus não cura apenas corpos, mas ele também transforma vidas de forma completa, vidas e almas também. Ao ver aquele homem enxergar, eu entendi que a minha fé, ela precisava crescer. E olha que eu já andei sobre as águas, vocês lembram disso, né? Eu já andei sobre as águas. Aquilo me ensinou que o medo e minhas dúvidas, elas não são nada perto do que Deus pode fazer. Porque somente o verdadeiro Messias poderia curar um cego de nascença. Nada podia enxergar.
você não estiver enxergando muito bem, tem um pouquinho de terra aqui, cara. Não precisa também, não precisa. Tem certeza? Pedro, Tiago, Tomé, são todos vocês os discípulos de Jesus? Isso mesmo, mas quem é você? Eu sou um dos 10 leprosos que estava ali próximo quando vocês passaram em Jerusalém, que vocês passaram ali próximo de Samaria, e de repente nós, os 10 leprosos, clamávamos a Jesus por cura, e de repente nós ficávamos: Jesus, nos ajude, Jesus, nos cura. E de repente Jesus olhou para nós e falou assim: filho, vá até o sacerdote, que você receberá a sua cura. E naquele momento nós fomos para aquele lugar. E naquele momento ali, nossos corpos começaram a queimar, a sentir aquele calor, nossos corações começaram a sentir aquela unção maravilhosa. E de repente as nossas feridas começaram a se sumir, a se fechar. Olha para vocês verem, eu não tenho mais nada. E de repente todos nós estávamos curados. Eu olhei: eu tenho que voltar até Jesus para poder agradecer Ele, porque Ele fez com todos nós. E eu voltei. E naquele momento que eu estava voltando, eu vinha glorificando a Jesus. Mas Jesus é maravilhoso! Jesus é o Salvador! Ele é maravilhoso o tempo todo! E naquele momento que eu cheguei até Jesus, eu me joguei a seus pés. E Jesus falou comigo: filho, levante, foi a tua fé que te salvou. É maravilhoso demais. Glória a Deus. Nossa, que notícia maravilhosa, meu Deus. Mas você falou que eram 10 leprosos. Onde estão os outros 9? Olha, Jesus fez a mesma pergunta para mim, e eu não sei para onde eles foram. Acredito que eles só queriam a cura que Jesus podia dar. Só queriam ser curados. Agora você entendeu que Jesus é o Messias, o Salvador. Olha, a melhor escolha foi a sua. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Castigados em Jesus, só de um cabo da não foi o que eu vi. Faz a Bíblia de remo e me conduz. Queria dias sem pré, eu já fui raiz. É o hino da harpa 396. Foi no quarto de hospital que eu revivi. Foi na cruz que ele me refez. Foi na luz que eu voltei a ver. Minha mãe de joelho aprendi a crer. Medicina dizia que eu ia morrer, mas minha Bíblia dizia Deus tem poder. Salmo 23 eu comecei a ler. Hoje com 23 que fui entender. Isso é meu testemunho. Eu morri sim pro mundo pra ele viver. Ainda que antes no vale, eu continuo no trono. Meu filho, eu não quero um escravo. Me peça pra ser o seu dono. E se por acaso não florescer, veja a beleza no outono. Eu não te criei pra morrer como a Jairo. Minha morte é apenas um sono. Ainda que antes no vale, eu continuo no trono. Meu filho, eu não quero um escravo. Me peça pra ser o seu dono. E se por acaso não florescer, veja a beleza no outono. Eu não te criei pra morrer como a Jairo. Minha morte é apenas um sono. Porque ele vive, eu posso ver no amanhã. As coisas de Deus não têm explicação. Milagre não se explica, milagre se vive. De Deus não duvide, olha pra mim, hoje eu tô vivão. Porque ele vive, eu posso ver no amanhã. As coisas de Deus não têm explicação. Milagre não se explica, milagre se vive. De Deus não duvide, olha pra mim, hoje eu tô vivão.
amigos, vocês viram a confusão que deu em Jerusalém outro dia? Vocês ficaram sabendo disso? Uma confusão toda. Mas, falando em Jerusalém, vocês se lembram quando a gente estava indo celebrar uma festa e no meio do caminho nós nos deparamos com um paralítico que estava tentando ser curado há 38 anos, próximo ao tanque de Betesda? Eu me lembro até que as pessoas ficavam à beira daquele tanque esperando que as águas se agitassem, porque eles acreditavam que um anjo movia aquelas águas e a primeira pessoa que entrasse nela seria curada. E quando Jesus chegou e viu aquele homem e soube da sua história, ele se compadeceu e perguntou para o homem se ele queria ser curado. Mas o homem, sem força, sem esperança, disse que não tinha ninguém para colocar lá dentro. Mas ele não sabia quem era Jesus e o que Jesus podia fazer por ele. Mas Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. No mesmo momento, as pernas daquele homem começou a mexer. Ele levantou, pegou a sua maca e saiu andando. Foi incrível ver aquele milagre acontecer. Aquele homem, mesmo sem conhecer Jesus, ele creu e teve sua vida totalmente transformada. O que ele tanto esperava veio das águas ou de um anjo, mas do próprio Filho de Deus. É verdade, foi incrível mesmo aquele dia. Eu lembro tanto que nós aprendemos sobre a obediência e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus indo até ele mostrar que não foi só a cura física que ele recebeu, mas que ele também foi perdoado e salvo. Isso nos mostrou na época que tudo que Jesus fazia era com o intuito de levar a salvação. E depois, a obediência daquele homem, que mesmo num sábado, onde pela tradição não se podia carregar nada, ele cumpriu a ordem de Jesus, e esse ato de fé o curou, mostrando que nada é impossível para aquele que crê. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move
viu? Não tem Ah, é uma dessas. Foi em Jerusalém que eu comprei. Eu gostei desse estilo. Ô, meus amigos, shalom. Meus amigos, que bom revê-los. Quanto tempo, hein? Quanto tempo mesmo? Pois é. E aí, Lázaro? Vivinho da Silva? Vivíssimo, olha aí pra você. E você, Marta, como você está? Estou bem agora, graças a Deus. Andamos contando por aí o milagre que Jesus fez em nossas vidas. E que milagre! Até então, nós não tínhamos presenciado nada parecido. Mas, Marta, pra você, como foi ver tudo isso? Nossa, João, foi muito difícil, viu? Quando Lázaro começou a passar mal, eu não sabia o que fazer. Comecei a dar todos os gás, todos os medicamentos que estavam ao meu alcance. Mas Lázaro não melhorava de jeito nenhum, quando só pensei em recorrer a Jesus. Mandei para ele que Lázaro estava passando mal, mas não apareceu. Eu me lembro que Jesus tinha dito que era para a glória de Deus. No momento, realmente eu não entendi nada. Nossa, nem eu entendi o porquê ele não tinha aparecido. Quando ele apareceu, depois que Lázaro estava há 4 dias na sepultura, me derramei aos pés, comecei a clamar o porquê não tinha aparecido, sendo que se tivesse aparecido, Lázaro não teria morrido. Tanto que disse que Lázaro iria se ressuscitar. Achei que seria na ressurreição do último dia. Ah, mas quando Jesus foi ao túmulo de Lázaro, lembro que todos nós fomos atrás também. Ficamos todos muito curiosos. Eu lembro de quando a gente chegou lá, ele pediu pra gente remover a pedra. Vocês lembram? Nossa, o cheiro tava péssimo. Aí depois disso, ele foi lá e chamou Lázaro. E falando nisso, o que você ouviu quando Jesus te chamou? Meus amigos, vou falar pra vocês agora. Quando eu ouvi a voz me chamando, meu corpo reagiu sozinho, pois era uma voz forte, imponente, voz de paz, de vida. Então, meu corpo se levantou. Eu fui em direção à voz, vi a luz, encontrei Jesus e minha vida mudou completamente. Jesus não só fala de vida eterna, Ele é a vida eterna. Antes eu não tinha mais voz. Hoje eu falo para todos a vida que Jesus me deu. Ô, glória! Ficamos maravilhados com esse milagre, até porque 4 dias somente o Messias poderia ressuscitar um morto. Só Jesus. Para nós, o seu espírito já tinha voltado para Deus. Não sabíamos que era possível isso. Mas eu tô me lembrando de uma coisa, não sei se vocês se lembram, mas muitos judeus, depois de verem isso, começaram a seguir Jesus. E eles começaram a contar aos fariseus o que Jesus estava fazendo. Então, aí aqueles fariseus, eles começaram a planejar a morte de Jesus. E quando a gente ficou sabendo disso, a gente teve que se esconder por um tempo. Vocês lembram disso? Jesus, ele transformou morte em vida, luto em festa. Vocês dois foram usados por Jesus para que se manifestasse a glória de Deus. E uma coisa tem que dizer, as pessoas que estavam ali puderam ver que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Quem vai me ouvir quando eu gritar sem nenhum som fazer? Quando em minha boca não houver nenhuma palavra sequer, quem pode entender o escorrer das minhas lágrimas? Quem vai enxergar em meu ser o que não mostro pra mais ninguém? Quem pode me quebrar e depois me refazer? Quando em meu túmulo me perder, de quem é a voz que me chama de volta? Quem senão você vai me chamar da morte, me tirar e me levar de volta a ser o que eu nunca
senão você vai me perguntar o que ninguém quer saber. A resposta pro meu coração cheio de medos e sombras. Quem pode me quebrar e depois me refazer? Quando em meu túmulo me perder, de quem é a voz que me chama de volta? Quem senão você vai me chamar da morte, me tirar e me levar de volta a ser o que eu nunca fui. Luz que vence a minha escuridão, pra vida me levar. Quem tenho eu senão você? Amor que veio em graça e verdade. Quem senão você vai me chamar da morte, me tirar e me levar de volta a ser o que eu nunca fui. Luz que vence a minha escuridão, pra vida me levar. Quem tenho eu senão você? Amor que veio em graça e verdade. É muito bom tudo isso. Meus amigos, realmente vivemos momentos maravilhosos ao lado de Jesus. Mas depois vivemos momentos tão tensos, tão tristes. Jesus sendo traído, entregue à mão dos judeus para ser morto. Meus irmãos, tem pessoas que se encontram com Jesus, mas a sua vida não é transformada. Judas é um exemplo. Sim, esteve ao lado do nosso amado mestre por tanto tempo e mesmo assim o traiu, o trocou por 30 moedas de prata. E consigo me lembrar dos detalhes daqueles dias. Eu ainda consigo lembrar da nossa última ceia com ele, dos mandamentos que ele nos deu. Eu ainda consigo me lembrar da sua prisão, do seu julgamento e até da sua crucificação. Mas a gente não pode esquecer o mais importante. Jesus foi obediente ao Pai. Ele se entregou para morrer no nosso lugar, como uma ovelha muda em direção ao matadouro. Ele carregou e levou sobre si todos os nossos pecados. Que amor grandioso é esse que Ele tem por nós. É verdade, meus irmãos. Sofremos muito com tudo isso. Mas eu me lembro depois de Maria gritando, igual uma doida, vindo assim: ah, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Eu mesmo não acreditei naquele momento. Eu não acreditei, vocês acreditam? Não. Alô, meus irmãos! Vocês estavam falando de mim, hein? Pegou a gente no pulo, hein? Realmente estávamos falando de você. Estávamos falando quando você veio até nós para falar que Jesus estava vivo. Amo você contando isso. Vai, conta mais uma vez pra gente, conta. Ah, meus irmãos, naquele dia era ainda madrugada. O sol estava nascendo. Eu estava com meu coração pesado, com meu coração angustiado, com meu coração triste. Eu só queria honrar o meu mestre, eu queria cuidar dele, mesmo que fosse ungir o seu corpo com óleo e perfumes. Mas quando eu cheguei ao túmulo, meus irmãos, a pedra estava removida.
comecei a chorar. E eu chorava, e as lágrimas cegaram os meus olhos, e eu não podia respirar. E me prostrei diante do túmulo. E quando eu olhei para dentro, eu vi 2 anjos. E eles me perguntaram: mulher, por que você está chorando? Porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. E aí, virei para trás no mesmo instante e vi um outro homem vestido de branco. Eu pensei que fosse um jardineiro que cuidasse ali daquele local. Ele também me perguntou: mulher, por que você chora? E eu: Senhor, se foi o Senhor que o levou, me diga onde o colocou. Ah, meus irmãos, naquele instante, eu ouvi uma voz suave, uma voz doce, dizendo o meu nome. Ai, Maria. Meus irmãos, quando eu ouvi essa voz falando Maria, o meu coração se encheu de alegria, o meu coração se encheu de paz, porque eu reconheci aquela voz era do meu amado, aquela voz era do meu Senhor, aquela voz era do meu mestre. E eu olhei assim, meus irmãos, e disse: Rabone, mestre. Jesus estava ali vivo diante de mim, meu Deus. Aleluia! Jesus estava ressuscitado. E eu me prostrei aos pés dele e comecei a chorar. E eu ia tocá-lo. E ele me disse: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vá e anuncie para os meus irmãos que eu estou vivo. Glória a Deus! Foi aí que eu levantei com toda alegria, com toda a minha força, e fui anunciar para vocês as boas novas que Jesus havia ressuscitado. Glória a Deus! E Maria, eu cheguei a achar que você estava doida. Maria, eu e Pedro também, nós não acreditamos. Nós saímos correndo naquele instante e fomos ao túmulo. E quando nós... você se lembra, Pedro? O corpo não estava lá, apenas os panos dobrados. Sou eu, o teu Senhor, a te amar.
tua dor a te quebrar, Maria. Sou eu, o teu Senhor, a te amar, Maria. Vejo a tua dor a te quebrar, Maria. Sou eu, o teu Senhor. Certamente, meus irmãos, poder ver e tocar em Jesus novamente foi muito emocionante. Depois de tudo que ele passou, toda dor, todo sofrimento, perseguição, mesmo sem ter cometido um pecado sequer, poder contemplar o seu rosto, tocar em suas feridas e ver diante dos nossos olhos a concretização de uma profecia, foi uma experiência e tanto. Foi impactante poder viver com ele e continuar por dentro com ele, mesmo depois de 40 dias da sua ressurreição. Eu ainda consigo ouvir suas últimas palavras, dizendo que seremos testemunhas dele por onde quer que formos, até os confins da terra. E ainda depois disso tudo, eu lembro que ele foi encoberto pelas nuvens. É verdade. E nós temos que continuar contando para as pessoas quem Jesus é, quem ele foi e tudo o que ele fez. Porque cada encontro de Jesus com essas pessoas, com nós, conosco, nos transformou por completo em todas as áreas da nossa vida. E é a nossa obrigação continuar contando para essas pessoas quem Jesus é e o que ele fez, para que elas também possam ter esse encontro com ele. É verdade. Falar sem cessar. Essa é a nossa missão. Porque ele disse que voltará para buscar a sua noiva. Ela deve estar preparada. Ai, meus amigos, não vejo o momento disso acontecer, deste grande encontro, de viver eternamente ao lado de nosso amado Jesus. Meus irmãos, estava pensando aqui com tudo que vocês disseram, enquanto esse grande dia não chega, temos que continuar nossa missão. Sim, preparando o caminho para ele. Continuar estando em nossas vidas em amor, pois ele merece tudo o que temos e somos. Vem, Senhor Jesus, a tua noiva te aguarda. Cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as
suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dando os meus dias, estou preparando o caminho. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Pode se sentar, por favor. Já está terminando. Mas antes de terminar, eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês sobre esse espetáculo. Esse espetáculo, quando nós começamos a planejar ele, o Senhor nos deu um tema de milagres. E milagres é algo que todo mundo busca, né? Algo que todo mundo espera, todo mundo anseia. Mas quando começamos a escrever o roteiro,
quando começamos a buscar as músicas, o Senhor começou a nos falar sobre encontros. Porque mais do que milagres, o que nós vimos aqui, na vida de cada um desses personagens, foi o encontro pessoal que cada um deles teve com Jesus. Porque quando nós buscamos pelo Senhor, quando nós nos deixamos ser encontrados por Ele, Ele transforma as nossas vidas em todas as esferas. Seja ela na cura física, seja ela na cura espiritual, seja ela na provisão financeira ou na provisão em algum departamento de nossas vidas. Ele nunca vai deixar nos faltar nada, mas muito mais importante do que aquilo que Ele pode nos entregar é aquele que Ele é. O relacionamento que cada um de nós temos a oportunidade de ter com Ele. Ser encontrado com Jesus transforma nossas vidas em todas as esferas. Transforma as nossas vidas por completo. E nessa noite o que nós queremos passar para vocês não é simplesmente aquilo que o Senhor pode fazer de milagre na vida de vocês, mas que ao cada um de nós termos a oportunidade de se encontrar com Jesus e ter um relacionamento verdadeiro com Ele, Ele vai transformar a sua vida por completo. Porque Ele é todo poderoso, sim, para nos dar muito mais aquilo que nós pedimos, muito mais aquilo que nós sonhamos. Mas antes de tudo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele é aquele que veio, nasceu, cresceu, se relacionou com cada um que passou por Ele, que se entregou para morrer por cada um de nós, que ressuscitou para nos dar vida e que vai voltar. E que um dia, mais do que um encontro apenas espiritual que nós temos a oportunidade de ter aqui na Terra, nós teremos um encontro físico, face a face com Ele, porque a promessa dele é que Ele vai buscar cada um de nós para morar com Ele. Então, que nessa noite nós possamos, nós como igreja, raciocinar de que forma nós temos relacionado com Jesus. Se nós temos buscado Ele apenas para nos dar aquilo que nós precisamos, ou se realmente nós temos um relacionamento verdadeiro com a pessoa dele, deixando Ele entrar em nossas vidas e transformar aquilo que precisa ser transformado. Do que apenas como os 10 leprosos, os 9, que buscou a bênção de Jesus e obrigado, até mais. Mas que nós possamos ser aquele que voltou, que viu o que Jesus pode fazer e que se tornou filho dele, que se relacionou intimamente com Ele. Que nós possamos ter esse relacionamento genuíno com o Senhor. E se você, às vezes, não teve a oportunidade ainda de conhecer esse Jesus de perto, às vezes só conhece Jesus de ouvir falar, só conhece Jesus pelas histórias que são contadas, mas nunca teve um relacionamento pessoal com Ele, essa noite Ele te chama para um encontro com você, você e Ele, para que Ele possa entrar na sua vida e transformar a sua vida. Amém?
aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir mais forte para o Senhor. Glória a Deus. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano, soberano.